Ó mal, seja tu o meu bem. Essa é uma frase, cara, que é de autoria de um amigo meu, eu imagino. Porque eu não vi essa frase em lugar algum da internet. Muito menos pelo chat GPT, né? Nada mais é do que um mecanismo, uma ferramenta que faz uma varredura, né? Que tem tudo sobre o Google lá. Um banco de dados, né? Sobre as informações da internet em geral. Então eu não encontrei essa frase nem pelo chat GPT. Realmente não é nenhuma referência literária. Ela é de autoria genuína do meu amigo do Facebook. Que inclusive essa frase aí tá na bio dele. Aquele espacinho onde tu coloca alguma coisa, uma frase, uma música. Ele colocou essa frase, né? Ó mal, seja tu o meu bem. E sempre essa frase mexeu comigo, assim, eu sempre prestei atenção, né? Eu ficava assim, porra, de onde vem isso? Eu tentei pesquisar no Google, não encontrei o significado dessa frase. Aí que eu percebi que é algo dele mesmo, desse meu amigo. Que inclusive ele é um cara bem interessante, assim. Pra alguém que vive num fim de mundo, sabe? Num lugar fudido. Lá entre norte e nordeste, Tocantins. Eu acho que é no norte, só pelo nome. Igual eu, né? Que sou igualmente do norte. Então esse meu amigo, como eu disse, ele é um cara bem interessante. Ele realmente... Eu considero ele como o Übermensch. Que é o super-homem do Nietzsche, né? A noção de... o homem superior, um homem elevado que já despiu de todas as suas amarras morais, as suas máscaras, né? É o homem genuíno em seu estado mais puro, como deveria ser, né, em tese, de acordo com o próprio Nietzsche. Então esse cara aí, ele é um barato, bicho. Ele é muito desconstruído, né? Não gosto dessa palavra. Ele é um cara que ridiculariza tudo. Todos os padrões normais da sociedade, as condutas, as convenções sociais. Esse cara aí é terrível. Tudo ele faz chacota, ele zomba. Então eu acho muito engraçado isso nele. Eu admito que eu também sou assim também, só que não tanto quanto ele, né? Ele já é uma digievolução do que eu sou. Eu sou um cara assim também muito ridicularizador, né? Sei que essa palavra não deve existir, mas esse cara, ele é o triplo do que eu sou. Então eu admiro ele muito por isso, né? Mas ao mesmo tempo, eu sei que isso aí, ele não gostaria de ser assim. É uma conduta até meio triste, assim, que eu vejo, né? Ele é um cara triste. Ele mesmo admite. E ele admite tudo de ruim acerca dele, sabe? É um cara que não tem como tu pegar e querer apontar alguma hipocrisia nele, porque ele é hipócrita e sabe disso. Por exemplo, né? Que eu não duvido que seja também, né? Ele, como eu falei, é um cara desconstruído, bicho. Alguém a ser estudado. É uma espécie raro de ser humano, sabe? Não que seja admirável aos olhos do mundo, mas aos meus é. Um cara assim, certamente é algo a ser observado. Então eu tô falando muito nesse cara aí, nesse amigo aí. Então essa frase aí, né, resumindo, praticamente é um ode a... É meio que uma reflexão, né? É um ode a tudo que é pérfido, vil, vilanesco, né? Vicioso, sórdido. É meio que como se tu estivesse abraçando a tua própria escuridão. Como se tu aceitasse, né? Basicamente é uma frase que combina com esse meu amigo aí. É um cara que abraça a escuridão. E é algo que eu considero bem negativo, mas eu também faço. Eu sou um cara que, assim como ele... Eu tô falando tanto nele que talvez eu esteja... Posso até estar equivocado. Mas, pelo menos quanto a mim, eu sou um cara que... Eu também costumo muito ser bem transparente em relação a quem eu sou, a pessoa que eu me tornei. Um cara realmente de caráter vilanesco. Porque vocês sabem, né? A maioria das pessoas aí,
a grande maioria, como dizem, tem uma visão super positiva de si mesma. Que eu sou um cara bonzinho, eu sou isso, eu não sinto inveja, né? Por exemplo, tá aí uma pegada legal sobre eu e esse meu amigo aí. Tem certos déficits morais aí, certas debilidades morais e defeitos a gente realmente assume que tem. Por exemplo, coisas que nenhuma pessoa normal, assim, em sua sã consciência, nenhum plebeu, nenhum chimpa, esse tipo de pessoa, sabe, desacordada. Uma coisa que eles nunca vão admitir, por exemplo, é que eles sentem sentimento de inveja. Sabe, é aquele negócio, né, bicho, da sociedade. Todo mundo é invejoso, menos eu. Então, é impossível, bicho, é impossível mesmo tu encontrar alguém que admita abertamente que sente inveja. Sempre é os outros me invejam, os outros me julgam, né? Outro sentimento não, é mais uma atitude, uma ação, né? Que ninguém vai admitir, que é a falsidade. Que é um traidor, que é uma pessoa falsa. Geralmente é muito raro, assim, uma pessoa admitir que é falsa, né? Geralmente falsos são os outros, né? O inferno são os outros, né? Como diria aquele filósofo lá que eu esqueci o nome. Então, são esses tipos de coisas aí. Eu acredito que esse meu amigo também, nós admitimos abertamente. É algo que meio que choca os outros, né? Causa uma certa repulsa, ojeriza. Algumas pessoas até têm uma visão bem negativa a ponto de se afastarem. Pelo menos de mim. Tipo, uma vez que eu falei, faz muitos anos, eu postei no Facebook que eu era invejoso, né? Entre outras inúmeras falhas morais minhas. Aí um pessoal comentou, mas 3 pessoas pelo menos. Tinha um monte de coisa lá e eles só deram destaque pra aquilo lá que... Não que eu era falso, né? Inveja tava também, claro. Eu falei que eu era falso, né? Numa das muitas, eu listei pelo menos mais 50 adjetivos, né? Defeitos meus. Dentre eles estava a falsidade. Aí pra vocês verem como o pessoal foi logo assim com certeza leram tudo, né, bicho? Que para as pessoas deve ser interessante, né? Esse tipo de coisa. Quando alguém tá apontando seus defeitos, que as pessoas são curiosas, né, bicho? Aí virou inveja lá, caindo de pau em cima de mim. Inveja não, é falsidade. Tu é falso? É sério que tu é falso? Eu falei, sou falso? Todo mundo tu também é, pô. Mas tu tá me chamando de falso? Eu falei, não diretamente comigo, né? Não sei, isso eu não sei. Mas com certeza tu deve ter falsidade em algum grau. Aí nisso a pessoa já refletiu, né? Eu lembro, essa foi uma das ocasiões em que eu sei que eu fiz uma pessoa ter começado a refletir. Meio que eu dropei uma pílula vermelha, né? Uma vermelhinha. Famosa Red Pill. Aí o Chimpa deve ter ficado lá pensando aí antes de dormir, sei lá. Então são características que as pessoas não assumem, né, bicho? Muitas essas falhas morais aí. Outra coisa que as pessoas raramente admitem. Não vão admitir que estão com medo de algo, né? Tá com medo, tá cabreiro, tá assustado, tá nervoso. Sempre vão falar não, né, bicho? É uma característica minha que eu também falo assim abertamente, como se estivesse falando, sei lá, a coisa mais normal do mundo. O que não deixa de ser, né? Normal, tu ter medo, receio sobre alguma coisa, insegurança. Porque geralmente quando tu vai perguntar qualquer tipo de insegurança sobre alguém, na verdade quando tu vai perguntar se alguma pessoa tá, sei lá, tá com medo, não sei o que, ela vai falar não, né? Sempre as pessoas são assim, né? Elas querem sempre... Nunca querem ter ser vistas por baixo. Nunca querem que tenha uma visão negativa, como se fossem fracas, né? Todo mundo quer sempre mostrar o seu herói interior. Mais ou menos como aquela... Porra, bicho, aquele poema do Fernando Pessoa é um negócio surreal, assim, é coisa de outro mundo, é cirúrgico demais. Pra mim é o poema da minha vida, e olha que eu não gosto de poema. Pra mim o único poema é aquele.
Pô, me interessa, né? Como é que é o nome, bicho? Estou farto de campeões. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Então eu vou ver se eu... Não vai dar não pra eu pegar o celular aqui pra ler. Sei que basicamente ele falou que tá cansado de pessoas que são sempre o ápice de tudo, sabe? Pessoas que são totalmente livres de falhas, de medos. Sabe como é, bicho? Logo de primeira, quando tu começa a ler aí, sei lá, 6 primeiras linhas, tu já identifica com a sociedade como um todo. Pra vocês verem como isso gera uma problemática, né, bicho? Desde aquela época dele, que eu acho que era o quê? Início do século XX, por aí. Final do século XIX. 1800 e sei lá. Porque assim, né, bicho? As pessoas sempre querem mostrar o melhor delas. O que a certo nível é natural. Claro. Mas é um negócio que pra mim chega a ser doentio. Sabe, as pessoas têm meio que um ego. Agora eu me estressei bem. Sempre querem defender o ego a todo custo. Tanto que quando eu tenho algum desses momentos aí de sinceridade absoluta, né? Ou quando eu falo assim que eu tô com medo, sei lá. Mas não assim de uma forma tão escrachada, né? Eu demonstro, né, que eu tenho dúvidas, que eu sou um ser humano normal, né? Que eu falho, que eu não sei, né, de certas coisas, e quando eu tô com dúvidas assim, às vezes eu me deixo levar totalmente e fico perguntando, assim, agindo como se fosse uma criança, sabe? Curiosa. Tem algo que eu não vejo nas pessoas, né? Sempre querem manter a compostura. O que não é de todo errado, né? Mas também é algo muito robótico. É algo muito paranoico dessa gente, obsessivo. Sempre querer manter um certo decoro, uma certa impassibilidade, né? A respeito de tudo ao seu redor, sobre a vida. Então, não é difícil tu encontrar pessoas que tu vai estar conversando normalmente. Sei lá, cara, tu tá falando sobre... Eu vou te dar um exemplo, assim, tu tá falando sobre uma situação. Tu tem um amigo. Aí, sei lá, tá tu e teu amigo em um lugar aí. Um amigo de trabalho, por exemplo. Aí, de repente, esse amigo de trabalho... Não, de repente, tu sabe que estão distribuindo, sei lá, bicho, barra de chocolate numa certa parte da empresa, lá no refeitório, né? Só que nem todo mundo foi avisado. Aí tu foi lá e pegou. Aí tu vai, pega e tu fala pra pessoa... pô, tu não foi pegar o chocolate não? Essa barrinha de chocolate lá no refeitório? Estão dando lá. Aí não sabia. Aí de repente eu falo... Pô, mas já deve ter acabado. Pô, tu perdeu, ó, bicho. Que pena. Aí a pessoa... tanto faz, né? Foda-se. Sabe como é que é, né? Esse tipo de situação aí. É o ego logo, né? A pessoa vai logo defender o ego, né? Por exemplo, no meu caso... Eu no lugar da pessoa... Eu não iria ter nenhum menor receio... de falar, putz... de mostrar que eu realmente... não gostei, né? Que eu fiquei abalado, né? Com a má notícia de não ter mais chocolate. Eu ia falar, putz... pô, caramba, bicho, não acredito. Mas já as pessoas sempre querem mostrar assim, não ligo. Bicho, tanto faz. Agora eu vou dar um exemplo lá do meu próprio trabalho mesmo, que acontece. Que aconteceu, tá acontecendo na verdade. Tá tendo uma onda de demissões lá. Meio que já saiu um monte de gente, agora meio que deu uma acalmada nisso, né? Mas eu ouvi dizer que vão voltar a mandar os outros pra rua lá. Aí beleza, a bruxa tava solta, tava todo mundo comentando, será que eu vou pra rua? Será que eu vou pra rua? E dava pra ver. Todo mundo lá tava assustado, né? Não queria perder seu empreguinho. Normal, né? Um monte de pai de família e tal. E eu tava receoso também, né, bicho? Receoso porque, porra, eu já sou azarado pra conseguir emprego. Não sei agora, né? Com esse tempo de carteira que eu tenho, que esse é o emprego que eu fiquei mais tempo. Eu sempre nunca parei em trabalho, sabe? Sempre fui bancado pela mamãe, assim. Quando eu morava lá em Manaus.
Então, nunca parei, nunca fiz questão, né? Tipo a Rochelle lá do Todo Mundo Odeia o Chris. Ah, meu marido tem 2 empregos. Pois é. Aí eu, porra, eu não queria ir pra rua, né, bicho? E quem perguntasse assim, eu ia falar, não, eu não tô querendo ir pra rua, não. Mas assim, todo mundo, sem exceções mesmo, tava falando, eu não... Bicho, eu não ligo de ir pra rua, não. Eu não tô nem aí se me mandarem pra rua, eu vou pegar a rescisão e pegar o seguro aí. Sabe, todo mundo, assim, sem exceções nenhuma, exceto eu. Tava com esse papo de aí, não ligo se eu vou pra rua, não ligo, não ligo. Inclusive tinha um cara que... Ele ficava me falando toda hora. E bicho, se me mandarem pra rua, eu não tô nem aí não, eu não digo não. Tu acha que eu ligo? Ele me falou isso, bicho, te juro, pelo menos umas 30 vezes assim, numa noite. Aí porra, não tem como, bicho, tem vezes que não tem como tu não meio que te meter uma real assim, bicho. Eu já tava de saco cheio porque eu tava trabalhando com esse cara à noite. Eu trabalho de noite. Mas nessa noite em específico, é uma época que eu trabalhava muito com ele. Aí eu falei, pô cara, tá bom, tu já falou isso umas 30 vezes aí, eu sei que tu quer mostrar que tu não liga, que tu tá seguro, né, eu sei que eu já entendi, cara, já entendi que tu quer mostrar pra mim e pros outros aí que tu não liga, né, e tal, que tu é desapegado. Eu falei assim mesmo, te juro. Juro pra vocês, na verdade. Aí, bicho, o cara, ele murchou na minha frente. Ele ficou com um sorriso, mas sem graça pra caralho. Ele parou de falar isso. Não ficou com raivinha de mim nem nada, assim, igual outros ficariam. Mas o cara murchou, assim. Que ele viu que que eu sou um cara bem perceptivo, sabe? Um cara que pega, assim, as coisas e tal. Aí meio que ele ficou meio inibido comigo depois dessa. A gente ainda ficou se falando de boa, normal. Aí ele percebeu isso aí. Então eu já tava de saco cheio também, toda hora falando isso. Todo mundo, na verdade. Tem um cara lá na empresa, é um gay. Ele é praticamente uma versão 100% disso, 100% no turbo. Desse tipo de ego, de proteção ao ego. Nada abala ele, nada ele liga, e se tu chamar a atenção dele alguma coisa, o cara não vai ter humildade pra pedir desculpa, ele não aceita que tá errado em nada. Isso foi hoje, um relato de hoje. Eu tava numa máquina lá com um venezuelano fazendo uma pecinha de boa. Ele levou um carrinho, que a gente tem que fazer a peça e colocar no carrinho, né? E eu trabalhava nesse mesmo cargo dele aí. Eu era movimentador, né? Então eu conhecia de cor e salteado já esses carrinho, peça, nome de peça, carrinho, qual carrinho é, qual não é. Aí eu falei pra ele, fulano, não é esse carrinho não. Porque eu tava com uma enorme dificuldade de encaixar a peça no carrinho. Sendo que era um carrinho aparentemente feito para aquela peça, mas eu sabia que não era, porque aquela peça tem uma versão menor. Então aquele carrinho era para a versão menor daquela peça e eu tava com a versão maior. Então não tava encaixando, tava uma luta pra colocar essa peça, tava muito chato mesmo. Tava ficando apertada, a peça meio fora. Aí eu falei, fulano, não é esse carrinho não pra essa peça aí. Aí ele teimou, né? Não é esse aí, porque os carrinhos são novos e tal. E de fato era um carrinho novo, mas não era pra aquela peça. Aí eu falei, não, é sério, o fulano de tal, o monitor, né? O monitor que eu trabalhava com ele já me mandou voltar com esse carrinho aí, porque eu trouxe ele e não era pra essa peça, que era a mesma peça que eu tava fazendo. Ele mandou voltar e pegar outro carrinho. Então desde então eu já sei, já reconheci. E mesmo assim é só tentar colocar a peça lá, tu vê que tinha alguma coisa errada. Aparentemente o carrinho comportava perfeitamente a peça, assim, aparentemente, né? O próprio formato do carrinho era igual ao outro carrinho que era o original dessa peça. Mas o cara teimou, eu falei, pô, bicho, eu comecei a me exaltar, né? Pô, bicho, tu é muito teimoso, eu tô falando, o cara lá falou pra mim, não é esse carrinho. Aí eu tive que falar pro monitor e o cara ficou teimando, né? Não, é esse. Eu, não é, cara, não é. Deixa de ser teimoso, pelo amor de Deus. Que entra aquela questão, né? Tipo, pelo menos lá no trabalho o pessoal acha que eu sou burro, sei lá, deve ser isso. E esse gay aí também tem essa visão de mim.
Sabe que como quando o cara te trata como se fosse um inapto, um retardado, tudo quer corrigir, nas mesmas coisas. Aí, obviamente, não levou a sério o que eu falei, né? Aí eu falei pro monitor lá. Falei pro monitor. Eu falei, olha, fulano, esse... Olha só aquele carrinho que o cara levou lá. Não é pra aquela peça. Eu conheço muito bem já. Eu era um movimentador, né? Eu trabalhava com isso. E olha que esse gay é mais antigo. Ele praticamente me treinou. Só que ele é um cara que tem um serviço péssimo, um serviço porco pra caralho. Ninguém gosta do trabalho dele. Fica conversando, aí deixa os carrinhos enchendo. Aí como o carrinho tá cheio, a gente tem que colocar a peça no chão, né? Coisa que não é recomendada. Mas não tem o que fazer, né? A gente não tem onde deixar. É no chão mesmo. E porque o idiota lá tá lá conversando. É um cara... E esse gay aí é um cara muito infantiloide, bicho. É um cara muito infantil. Ele é um típico gay. Faz piadas, todas sem exceção, que envolvem conotação sexual. É inconveniente, fica fazendo brincadeira de tocar nos outros. Não em partes íntimas assim, né? Mas... fica tocando no ombro, pegando no peito, sabe? Fazendo aquele... Coisa que eu... Aquele gesto que que eu odeio, assim, de ficar pegando no peito, sabe? Do cara, no peitoral do cara, no caso. É um cara, assim, insuportável, intancável trabalhar com esse cara. Então ele... O próprio monitor chamou ele e tava conversando com ele lá no meio do corredor. Conversando com ele, né? Acho que eu não falei bem. E aí eu fui lá, né? Só pra rir da cara dele. Aí eu falei, né, fulano, que não é? Esse carrinho aí. Aí o cara falou, não é mesmo. Aí o viado ficou com uma cara de merda. Aí eu deixei ele lá, assim, se resolvendo com o chefe lá, com o monitor. Mas o cara teimou até o último momento. Teimou até com o monitor, mas o monitor deu uma dura nele. Mas acabou que ele nem trocou o carrinho não, e foda-se. Não, na verdade, minto. Eu terminei de encher aquele carrinho errado. Depois ele veio, ele foi lá, pegou e trouxe o carrinho certo mesmo dessa vez. E até foi bom até pra ele, porque como a gente tem que colocar a peça no carrinho, o carrinho enche e ele tem que levar até as prateleiras. Então tava muito difícil, eu tava colocando e tava ficando preso a peça, pra vocês terem uma ideia, tipo uma mordida. Aí, caralho, bicho, eu pensei, porra, esse cara vai se fuder quando ele for tentar tirar a peça pra baixar lá, porque é uma peça grande pra caralho. É chata já de tirar. Pra mim não é tanto quando tá no carrinho certo. Primeiro porque eu tenho muita força. E segundo porque eu já tenho as técnicas, né, de pegar cada peça. Eu não fico me matando usando força à toa. Eu simplesmente meio que uso o balanço ao meu favor. Gravidade, essas coisas aí. Experiência que eu tenho. Na verdade, é meio que algo inato meu, uma habilidade inata minha. Sabe, as pessoas dizem que... cientificamente dizem que as pessoas têm 7 tipos de inteligência, né? Inteligência linguística, inteligência espacial, inteligência para números, né? É o típico, sei lá, o QI, né? É o mais popular, né? É o que é medido, na verdade, a inteligência da pessoa, né? Pela inteligência matemática. Tem inteligência física, né? Sobre consciência corporal, que essa é a minha. Tem inteligência, não sei se eu já mencionei, linguística. Tem inteligência emocional, que também é a minha. Então eu tenho muita consciência corporal, né? Sobre... Sei lá, cara, é um dom que eu tenho. Nasci com essa habilidade, né? Vai entender. E coisa que esse cara não tem, né, bicho? Aí ele se enrola todo, se fudeu todo. Certeza que quando ele foi tirar a peça lá, ele se fudeu, se arranhou. Na verdade, esse cara vive se machucando, bicho. Você acha que se queimou porque ele fez uma cagada lá no refeitório? Porque esse cara, ele é da brigada de incêndio. E tendo em mente que é muito fácil nessa empresa tu entrar pra brigada de incêndio, é só tu pedir. Quando tiver lá o treinamento, é de época em época. Tempos em tempos aí tem um treinamentozinho. Aí tu solicita lá, tu se inscreve, fala com o cara do RH, né? Se inscreve e quando for o dia tu vai fazer o curso. É 2 dias, assim. Aí tu nem trabalha, tu vai pro trabalho, mas tu não trabalha, né? Tu fica lá em sala de aula, vai pra parte prática.
Então, eventualmente, tu ganha a camisa vermelha lá de brigadista. Bombeiro, sei lá. Tá escrito brigadista. Eu até me inscrevi. Porque brigadista ganha um descontozinho aí. Acho que é na van do trabalho. É um negócio desse. Vem mais o vale pro cara. A alimentação, né? Então ia ser uma boa pra mim. Mais 100zinho aí. Eu já faço minhas compras do mês com 300, 250. Então pra mim tá ótimo. Mas enfim, esse cara aí ele virou um brigadista. Teve um dia aí que ele precisou colocar o treinamento dele à prova. Foi uma ocorrência bem simples, bicho. Foi um dia que tava eu e um fulaninho aí trabalhando. Nós fomos os primeiros a sentir o cheiro. Tava um cheiro forte de comida vindo lá do refeitório. Então a gente começou a sentir assim, porra, hoje a comida vai ser boa, hein? Tá muito cheirosa, mas muito mesmo. E geralmente dá pra gente sentir mesmo quando tá bem temperadinho, bem assadinho, né? Lá do setor, né? Principalmente quando a gente tá passando lá na frente do refeitório. Que fica bem no alto, assim, subindo uma escada. Mas dessa vez tava forte demais, aí começou um cheiro de queimado. Aí beleza, eu tava numa máquina. Eu não sei o que eu fui fazer, bicho. Na parte de fora, a máquina que eu tava era próxima de fora, assim. Eu fui deixar uma peça velha. Era um refúgio, né? A peça que não presta. Eu fui deixar lá fora. Aí vi um monte de fumaça. E o fulaninho lá que tava trabalhando comigo, ele veio também. Veio... Não sei o que veio olhar. Aí, onde eu tava, é só um murinho e a rua. Eu olhei lá, um monte de fumaça, sabe? Eu já tava sentindo o cheiro. Uma névoa, assim. Eu, caralho, tá pegando fogo em algum lugar aqui. Aí eu olhei, eu fui um pouco mais pra próximo do muro. Eu olhei, tá vindo da empresa. Caralho, tá pegando fogo em algum lugar aí. Aí eu e ele, a gente saiu correndo. Ele, como ele é mais antigo, né, ele viu que tava vindo especificamente da cozinha, a fumaça. A gente saiu correndo pra lá, tava tudo cheio de fumaça a cozinha. Aí falaram que era uma panela que tinha queimado lá. Tinham feito merda lá. Aí falaram que tava sob controle, né? Só que não tava porra nenhuma não. Aí nessas ocasiões, né, os primeiros tomar a linha de frente são os brigadistas. No caso, só tava esse viado lá, bicho. Ele é um cara muito atrapalhado. Pelo amor de Deus, pensa num cara atrapalhado, bicho. Ele é muito retardado, muito desatento. Sempre tá de má vontade. Só que ao mesmo tempo que tá de má vontade, ironicamente, paralelo a isso, né, na verdade, quer dizer, paradoxalmente, ele tenta sempre ajudar, sei lá, cara, esse cara é um paradoxo, é muito complicado explicar ele. Ao mesmo tempo que ele tem muita má vontade, ele tá sempre querendo mostrar ser responsável e sabe resolver as coisas. Então ele foi acionado pra lá. O idiota não teve o que fazer, pegou o extintor e jogou dentro da porra da panela de óleo. Puta que pariu, bicho. Depois ele sumiu, né? E que ele é movimentador também. E nesse dia eu tava na máquina. Que eu sou um cara que manja de tudo lá. Já esse viado ele é inútil, ele só sabe ficar empurrando carrinho e faz isso muito mal. Então ele sumiu, do nada ele sumiu, deixou um monte de carrinho acumulando, umas peças escrota pra caralho, que é umas peças que elas ficam prontas muito rápido, enche o carrinho rápido, aí tem que deixar ela lá na casa do caralho. Foi uma merda esse dia. Tive que ajudar ele, me fuder todo. Porque ele sumiu, né? Logo após ele ter ido lá apagar o incêndio. Aí a gente até pensou, porra, esse vagabundo aí tá aí só... deve estar conversando lá. Aí depois de mais horas ele apareceu. A gente soube, né, que o idiota tinha se queimado. Ele tava com a mão toda queimada, de óleo. Caralho, foi o que falaram, né? Ele jogou o extintor lá, ele borrifou o extintor, o pó químico, dentro do óleo. Explodiu lá, né? Ele se fudeu todo. Sorte que não pegou na cara dele nem nada. Mas queimadurazinhas daquelas de bolha, sabe? Que acho que é de segundo, primeiro grau. Aí beleza, ele como sempre virou chacota lá e o cara não tem humildade pra dizer que errou nem nada, assim, né? Ele não quer perder a compostura nunca. Sempre ele tem um ego assim, pelo amor de Deus.
Mesmo o pessoal ridicularizando ele. Aí, não liga, não sei o que, não sei o que. E isso que é foda nesse tipo de gente, bicho. Porque qualquer erro que tu aponta, até coisas que tá atrapalhando assim o coletivo, como no trabalho, né, por exemplo, tu aponta pra esse tipo de pessoa, elas não vão admitir o erro. E como não admitem, e não só em caráter de orgulho, né, de não querer mostrar que foram abaladas, que estão sendo repreendidas, corrigidas, tanto em questões internas também, né, tipo, elas realmente não se acham erradas, isso que é foda, né, como elas não reconhecem o erro próprio delas, elas não mudam de conduta. Então é foda, esse é o cara que sempre estão apontando os erros dele e ele nunca aprende. Mas nunca mesmo, bicho. Até eu sempre falo pro pessoal lá, porra, bicho, não é possível, esse cara faz essas merdas de propósito mesmo, só pra atrapalhar mesmo, é um demônio. Tem muita gente que tá querendo que esse cara vá pra rua, não sabe? Até perguntam, né? Tem um gordinho lá que sempre pergunta, porra, não acredito que. Como é que um cara desse não foi pra rua ainda? Aí o outro detalhe é que ele é muito puxa-saco. É muito mesmo. É um cara assim que ele é falso pra caralho também. Ele quer estar de bem com todo mundo, toda hora. Eu mesmo eu sou o cara que mais teve atritos com ele. Já gritei com ele, já xinguei. E o cara não tem. Ele não tem um senso de dignidade, sabe? Porque ele sempre chega no outro dia praticamente fazendo brincadeirinha comigo. Tipo, querendo ser amigo e tal. Então não sei, bicho. Esse cara é um mistério. Mistério da humanidade. Ou ele é muito inocente, tem uma alma muito pura. Ou sei lá, é muito perverso, muito manipulador. Eu não sei, cara, não tem como explicar. Vai ver que são as duas coisas. Ele é. Mas enfim, é um exemplo perfeito, é um espécime perfeito para eu exemplificar o que eu tava querendo falar, né? Sobre o ego das pessoas e tal. E o interessante é que eu comecei falando sobre esse meu amigo aí, né? Sobre essa frase, né? Ó mal, seja tu meu bem. Então poderia falar mais coisas aqui sobre. Fazer uma dissertação sobre essa frase. Mas eu acabei me estendendo demais nessa porra, caralho. Era pra ter sido em breve nessa dissertação. Mas a questão é essa, bicho, sobre essa frase também. É como eu havia dito, é sobre abraçar a escuridão, né? Sobre tu aceitar que tu não é uma pessoa tão boa. Na verdade, que tu não é nada bom, né? Dependendo de quem tu seja. Tu ter a plena consciência disso, que tu não é uma pessoa boa e talvez tu não mude. Provavelmente, né? E tu não queira, em tal ponto, talvez tu nem queira melhorar, né? Como no meu próprio caso, a minha tendência é sempre, sei lá, descendo 2 degraus e subindo 1. Eu tô sempre mais tendendo a piorar como ser humano do que melhorar, né? Embora eu mantenha a minha humanidade. Diferentemente desse meu amigo que eu desconfio que ele já não tenha tanta humanidade quanto eu. Então, como eu disse, é o Ubermensch por excelência. Já no meu caso, eu realmente já tô com... Eu vou para 34 anos já ano que vem, em abril, dia 22, dia do descobrimento do Bostil. Olha que ironia. Eu nasci no dia que esse país foi descoberto, né, bicho? Logo um dos caras que mais odeia esse país e todo mundo. Então, o que eu dizia, né? Sou um cara que já tô velhinho demais, assim, a ponto de ter uma grande mudança significativa no meu caráter. Eu simplesmente aceito que eu talvez, ou na verdade talvez não, né? Eu me tornei um vilão em toda a linha. Sou uma pessoa que coleciona, tem uma coletânea de pessoas que eu traumatizei, que eu pisei na bola, que eu afastei de mim, na verdade. Como é a história da minha vida. Afastei muita gente por causa de atitudes minhas que na época nem eu mesmo conhecia. Hoje em dia eu já conheço, porém eu já faço muito pouco esforço para evitá-las, essas atitudes, né, no caso. Eu já sinto que um enorme cansaço mental para conservar qualquer tipo de amizade,
pra melhorar minha conduta, embora tenha melhorado muito, assim, em muitos aspectos. Mas ainda assim, eu, por exemplo, essa questão de cativar os outros, né? É até um grande ponto negativo meu, bicho, que eu reconheço. É até inclusive um amigo meu, esse que me forneceu o cogumelo aí, ele se impressiona com esse meu aspecto aí, né? De eu ser um cara que tem um grande senso de autocrítica. Então isso que eu dizia sobre esse meu aspecto é sobre eu cativar as pessoas até certo ponto e, dado momento, me enjoar delas. Então eu paro totalmente de dar atenção a elas, assim, tipo... É do nada, bicho, é um clique, assim, clique. Já paro de dar atenção, a pessoa fica sem entender nada, né? Porque ela geralmente tenta nadar até mim, mas eu fico me doando muito pouco, às vezes nada, né? E aos poucos a pessoa se afasta, eventualmente, gradualmente na verdade, e corta contato, né? Eu me sinto culpado, eu ainda me sinto culpado. Esse meu amigo eu não sei se ele é assim, talvez seja. Também ele não é nenhum monstro, né? Eu imagino. Então eu acabo estragando tudo sempre. E eu já não quero mais melhorar, eu tô com a mente muito cansada porque as amizades geralmente são assim, as pessoas, né? Eu sempre tenho aquele controle de danos, aquele mecanismo de enfrentamento de achar que não estou fazendo nada demais porque as pessoas possivelmente fariam a mesma coisa comigo. Todos são. É aquela minha mentalidade, bicho. Todos são traidores em potencial. Então meio que eu uso isso pra tentar menos conservar um pouco da minha sanidade, pra não ficar me martirizando, né? Me afundando em culpa. Apesar de que eu lido bem com a culpa. E não ironicamente eu tenho, né, como eu já falei em algum vídeo aí, tem uma tatuagem escrita meia culpa. Que é bem simbólica pra mim, né, por motivos óbvios. Óbvios. Então é isso, essa é uma reflexão minha aí que ficou longa pra caralho. Vamos ver como tá a acústica, né? Como tá minha voz, o áudio. Que eu tô gravando sem o microfone aqui. Então eu tô me estressando mal pra caralho, porque quando eu tô deitado na cama, tô literalmente deitado aqui, com o pescoço um pouco pra frente, isso aí deixa a minha voz um pouco, eu imagino que fica um pouco ruim, não sei. Eu não gosto muito da minha voz quando eu tô gravando nessa posição. E tô com sono também, então a minha mente tá bem lenta. Meu raciocínio tá lento pra caralho, então eu tô... Boa parte do vídeo eu falei que nem um debilóide aí, um retardado, débil mental. Então é isso, galera. Até a próxima aí. 2 segundos, 38 minutos e tchau.